Bom, boa tarde para todos. Quero primeiro falar da minha satisfação de estar podendo fazer essa comunicação aqui com os colegas do Museu Paulista, né? Eu não sou professor, né? Não sou exatamente da academia, então aqui é uma tentativa de comunicar da maneira mais clara possível um pouco da minha vivência, da minha experiência nesse campo, né? Eu acho que eu lido com o tema da internet e política pública desde sempre, né? Eu estive envolvido na criação do primeiro site de governo, brasil.gov.br, lá em 97, e desde então venho trabalhando nesse setor, né? E agora, mais recentemente, os últimos 5, 6 anos, no IBRAM, ou seja, mais focado também na questão da memória e na questão da cultura digital. Bom, eu normalmente falo bastante sobre cultura digital, já dei várias comunicações, inclusive, mas de um tempo para cá eu senti assim, a necessidade de uma certa revisão crítica, né? A gente percebe assim, que a gente fala sempre de cultura digital como uma coisa interessante, bacana, mas a gente vê também um pouco do que resultou, né, todo esse pensamento, e o que a gente pode chamar de hoje termos um ambiente digital um tanto quanto disfuncional, né? A gente pode falar que até quase como uma tecnodistopia, que é o que eu menciono aqui no nosso título, né? Mas então aqui, então hoje eu resolvi fazer assim a tentativa de observar criticamente, né, o porquê que isso pode ter acontecido, qual o papel da política pública numa reversão desse processo e como a memória se coloca em toda essa situação, né? Então aqui eu quero eu resgato aqui um pouco de uma narrativa que pega desde a história, né, de como a cultura digital, ou seja, a visão que a gente constrói como sociedade a respeito dos computadores e da tecnologia vem se transformando através dos tempos, né? Ou seja, desde os anos 60, nos Estados Unidos, quando a gente tinha uma reação grande, né? Ou seja, para os manifestantes da contracultura, os computadores eram inicialmente vistos como tecnologias desumanas, né? Elas representavam muito a burocracia, o governo, né? O complexo industrial militar norte-americano, a guerra do Vietnã, enfim, havia toda aquela reação contra esse pensamento e os computadores faziam parte desse pensamento, né? Entretanto, já na década de 90, a gente observa como essas máquinas, né, serviam como dispositivos definidores dessa tecnocracia da Guerra Fria, de repente eles emergem como símbolos de transformação desse ambiente, né? Ou seja, uma diferença muito grande entre os anos 60 e os anos 90, né? Então, nessa época, os computadores, de alguma forma, já estavam prontos para dar vida a uma nova perspectiva, um novo sonho de contracultura, né? A questão do computador pessoal, o individualismo fortalecido, né? A comunidade colaborativa na rede, quase como uma comunhão espiritual. Ou seja, que dinâmicas culturais, né, estão envolvidas nessa forma como a gente enxerga a tecnologia e computadores. E eu peguei um livro, né, do Fred Turner, que é o Da Contracultura para a Cybercultura, o subtítulo é Stuart Brand, o Whole Earth Catalog e o Surgimento da Utopia Digital, que ele faz essa pesquisa, né, para entender como o significado cultural da tecnologia da informação mudou tão drasticamente nesse período. E ele foca em dois elementos, né, que ele cita no subtítulo, né, o personagem, o Stuart Brand, que, assim como vocês estão vendo aí, assim, nessa reportagem, esse artigo do New York Times é considerado como o homem que mudou o mundo duas vezes, né, e realmente ele é um personagem bastante interessante. Então, o Fred Turner, ele conclui na sua pesquisa que houve uma vertente da cultura jovem dos anos 60, capitaneada pelo Stuart Brand, que atuou muito fortemente para moldar os elementos que hoje compõem essa que a gente vê hoje como cultura digital contemporânea, né? E ele entende que, de quebra, ou seja, nesse movimento cultural, acabou facilitando a entrada da perspectiva neoliberal e corporativa que domina a internet hoje, né? A ideia, então, hoje é começar a nossa conversa, né, que vai passar por memória, política pública para o digital, né,
começando com essa narrativa do Fred Turner, apresentando os elementos que ele traz para a gente entender como historicamente isso chegou até nós, né? Eu comprei esse livro, né, da Contracultura à Cybercultura, há 10 anos atrás, e confesso que a primeira vez que eu li o livro, eu achei que ele estava um pouco fora a crítica estava um pouco fora de lugar, né? E é um livro de 2006, né? Mas ao retomá-lo hoje, e recentemente eu escutei um podcast, falando em podcast, né, Luciana? Eu escutei um podcast com o autor, me fez revisitar o livro e achei absolutamente pertinente a crítica dele, né? Então, acho que vai ser interessante poder compartilhar isso com vocês. Então, no tema da nossa aula, cultura digital e memória, eu pretendo destacar a importância do papel da política pública, o que seria uma solução para essa tecnodistopia que a gente tem hoje no nosso ambiente digital, né? Então, eu acho que a narrativa do Turner vai nos ajudar nessa reflexão. Bom, o Fred Turner, ele começa a reflexão dele observando a revista Wired dos anos 90, né? Que era, de fato, o porta-voz, digamos, dessa cultura digital renovada, né? Digamos assim, de uma reconfiguração da visão sobre tecnologia e computadores, né? A web havia se tornado pública em 93, né? Com o lançamento do browser Mosaic. E foi o mesmo ano do lançamento da revista, ou seja, há um casamento aí e a revista já surge como esse símbolo, digamos assim, dessa nova era. O Turner inicia a pesquisa dele identificando que no projeto da própria revista Wired já existia um estranho conjunto de perspectivas muito que ele entendia como diferentes, mas que ali naquele projeto tinham se aproximado, né? No projeto gráfico e nas escolhas editoriais da revista, havia uma confluência, por um lado, do idealismo da contracultura dos anos 60, né? O sonho de que nós iríamos construir uma sociedade baseada no compartilhamento de ideias, que iríamos descobrir tecnologias que iriam nos permitir nos conectar de forma íntima, de maneiras que a gente antes não conseguia nem imaginar, né? E isso estava, de certa forma, casado com um intenso caráter político-libertário, né, no sentido norte-americano do termo, ou seja, da ideia de que nós não precisamos de governos, né, fora governos, fora regras, fora burocracia, e junto a isso um muito intenso espírito corporativo de busca pelo lucro, né? A mensagem da revista Wired era de que startups bem financiadas, e aí você está falando de organizações baseadas em redes colaborativas flexíveis, né, seriam capazes de construir um novo tipo de sociedade. Para o Fred Turner, isso não fez sentido. Ele olhar a revista Wired, né, dos anos 90 não fez qualquer sentido, porque ele entendeu que essas duas perspectivas, de certa forma, não se casavam, né? A perspectiva da contracultura e a perspectiva neoliberal de intensa busca pelo lucro. E foi aí que surgiu, então, o livro, né? E ele inicia a questão dele, ou seja, ele achava, né, a imagem que ele tinha da contracultura era de um movimento unificado, né? Ele até comenta assim, um movimento que marchava contra a guerra durante o dia e tomava ácido durante a noite, né? Mas essa visão se desfez, né? Porque quando ele mergulha nessa reflexão, ele percebe que, na verdade, haviam duas contraculturas, dois movimentos bem distintos, né? Um era chamada a Nova Esquerda, a New Left, né? Que era baseada em Berkeley e tinha origem no movimento de free speech, né? De liberdade de expressão. E ela estava devotada ao uso da política como ferramenta de mudança do sistema democrático, ou seja, tinha um foco muito grande no movimento anti-guerra, né? Contra a guerra do Vietnã. E já o outro grupo, o que o Turner chamou de New Communalists, e chamar assim pelo fato de eles terem iniciado o maior movimento de formação de comunidades da história dos Estados Unidos, né? Esse movimento era baseado em São Francisco e ele foi orientado para um estilo de vida de volta à terra, né? Back to the land, né? Voltar para as bases, ou seja, montar as comunidades rurais. E o mais importante a destacar é que este grupo de hippies comunitários, eles definitivamente não estavam interessados em política, né? Um dos grandes expoentes desse movimento, que era o Ken Kesey, vocês veem aí o ônibus colorido aí da foto, é o ônibus onde ele viajava com o grupo dele, os Merry
E o detalhe é que em 66, por exemplo, ele foi convidado para um protesto em Oakland, e na verdade ia ser uma marcha contra a Guerra do Vietnã, e o Ken Kesey sobe no palco e a mensagem que ele tem para o pessoal que ia começar a marchar é: não marchem, isto é o que eles fazem. Se você quer mudar o mundo, vá para casa e viva de uma maneira diferente. Ou seja, era uma mensagem de contraponto a esse posicionamento político da nova esquerda que surgia na contracultura dos anos 60, né? E é exatamente essa parte da contracultura, ou seja, esse movimento das comunidades, dos new communalists, que, segundo Turner, veio a moldar a forma como nós pensamos os computadores hoje, né? Enfim, e como é que se deu, né? Como é que isso se deu, né? E aqui eu faço uma alusão, eu acho que é importante, que é o próprio LSD, né? A gente falou que o pessoal marchava de dia e tomava ácido de noite, mas, assim, o que é interessante de notar é que os dois principais expoentes desse movimento, né, desse lado comunitário da contracultura, que é o Stewart Brand, que está aqui na foto, né, de cartola, e o próprio Ken Kesey, que na foto aí aparece com o Timothy Leary dentro do ônibus dos Merry Pranksters, né? Timothy Leary, só lembrando, era o grande guru do LSD, e quase chegou a concorrer ao governo da Califórnia contra o Ronald Reagan, né? Então, essas duas pessoas, o Stewart Brand e o Ken Kesey, eles conheceram o LSD através do programa MK-Ultra, que era um programa do exército americano para testar a possibilidade do LSD ser um soro da verdade, né? E olha que interessante, né? A partir desse programa é que se introduz o LSD na contracultura norte-americana, com todas as consequências que a gente viu na sequência, né? Bom, o programa foi um grande fracasso, ou seja, nos seus objetivos, né? Mas um grande sucesso para a contracultura. O Kesey, Ken Kesey, voltou da sua primeira viagem de ácido dizendo ter acordado do seu longo nightmare, né? Era nightmare com um K no início, que significava, na verdade, knight de cavaleiro, né? Ou seja, ele acordava do seu pesadelo da macheza, né? Da referência de macho que ele tinha nos anos 60, que, vamos lembrar, era o John Kennedy, presidente americano, né? E o Stewart Brand volta da sua viagem, né? Porque, na verdade, a gente tem que descrever um aspecto marcante do efeito do LSD é uma sensação intensa de conexão entre tudo no universo, né? A possibilidade de criação de múltiplas realidades que se intercomunicam, né? E essa experiência ela tem íntima ligação com aspectos teóricos da cibernética do Norbert Wiener e do design abrangente do Buckminster Fuller, que nós vamos ver na sequência, eram as principais referências teóricas dessa turma, dos hippies comunitários. Então, a difusão do uso do LSD na contracultura reforçou o papel que essas referências teóricas desenvolvem na tese do que eles chamam de consciência compartilhada, que é um conceito importante aí no processo desse grupo, desses hippies, né, das comunidades, como a gente vai ver mais adiante. Bom, então, focando aí nessas referências teóricas, né, que eu falei, da cibernética e do design abrangente, né, o Turner, na sua pesquisa, ele levanta essas duas referências como fundamentais para a visão de mundo dos communalists, os hippies comunitários, né. Tratam-se de referências em um modo de pensar e trabalhar a tecnologia que surgiu nos anos 40, 50, ou seja, a cibernética, o livro do Norbert Wiener de 1948, né? E nessa época havia uma preocupação grande nos Estados Unidos de que a mídia de massa, né, que surgia, o rádio, o cinema, seria a tecnologia que teria facilitado o surgimento do fascismo e do nazismo na Europa, né? Ou seja, lembrando aí, a gente está logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, havia essa preocupação e o pensamento de cibernética tinha essa influência, né? Ou seja, se pensava num tipo de comunicação diferente do que essa comunicação de massa. E o pensamento era que os computadores teriam um papel nessa possibilidade, né? Então, o termo cibernéticos é cunhado pelo Norbert Wiener em 1948 e ele a cibernética tornou-se um movimento intelectual colaborativo amplo e talvez um dos mais influentes do século XX nos Estados Unidos. De acordo com a cibernética, os computadores são capazes de modelar o mundo.
o qual é fundamentalmente constituído de informação, né? Se a gente for pensar. O mundo não é nada além do que sistemas de circulação de informação. E o que faz os computadores se tornarem ferramentas fantásticas exatamente é a possibilidade deles serem instrumentos de acesso e de gerenciamento dessa informação. É uma coisa que a gente faz uma conexão grande assim com o que nós vivemos hoje, digamos assim, com a internet, né? Os hippies comunitários, então, eles celebraram Norbert Wiener, republicaram seus trabalhos no Whole Earth Catalog, do qual nós vamos falar um pouco mais adiante. E quando eles tomavam LSD, a visão que eles buscavam era exatamente desse mundo de padrões interconectados, né, que, de uma certa forma, o psicoativo facilitava esse vislumbre. Né. Por outro lado, o Buckminster Fuller, que a gente mais ou menos lembra como sendo o cara do domo geodésico, né, ele, em um artigo na revista Forbes, em 1942, que depois esse artigo veio a circular muito entre os hippies comunitários, ele argumentava que a salvação do mundo dependeria do surgimento do que ele chamou dos designers abrangentes, né? Que seria uma síntese de artista, inventor, mecânico, economista objetivo e estrategista evolucionário, né? Ou seja, várias aptidões reunidas numa só pessoa. E seriam pessoas capazes de tornar os produtos, os subprodutos da tecnologia industrial, da tecnologia de massa, e adaptá-los, né, através do design, tornando capazes de melhorar a nossa vida pessoal, ou seja, uma adaptação do que seria feito para a massa, adaptado para seu desenvolvimento pessoal. Então, para o Stewart Brand, tratava-se de buscar nesse contexto, tratava-se por buscar ferramentas pessoais para construir comunidades rurais, né, mas cujo objetivo, na verdade, era uma grande tentativa de expandir a mente da América, né? Ou seja, da América mainstream. Era uma grande teoria de impacto da contracultura no país inteiro, na nação. Bom, esse movimento comunitário dos hippies, no início dos anos 70, estima-se que 750 mil cidadãos norte-americanos moravam nessas comunidades. Ou seja, nós estamos falando de 3/4 de milhão de pessoas, né? Bastante significativo, né? E que haviam mais de 10 mil dessas comunidades espalhadas pelo país, isso no início dos anos 70. E a reunião do design abrangente de Fuller com a cibernética de Wiener, adaptada à situação das comunas, né, por esses expoentes do movimento, como Stewart Brand, resultou numa nova visão de mundo, né? O Fred Turner faz uma alusão interessante, mencionando que essa geração era a geração que começava a usufruir da expansão comercial e industrial do pós-guerra nos Estados Unidos, né? Era a democratização do carro, a criação das estradas que cortavam o país, ou seja, você tem o carro e você tem a estrada, então você viaja independentemente para onde você quiser, né? Você tinha a TV, você tinha um aspecto, por exemplo, dos aparelhos de som hi-fi, né, portáteis, ou seja, aquela possibilidade de você ter a música contigo o tempo todo. O próprio LSD, né, como uma tecnologia inserida no processo pelo próprio complexo militar, industrial, né? Mas, ao mesmo tempo, essa geração ela negava o Estado tecnoburocrático que produzia guerras, né? Ou seja, havia uma contradição aí na questão da tecnologia, entre algo que era visto como libertador e algo que era visto como aprisionador, né? E eles resolveram essa contradição se voltando para tecnologias de pequena escala. E isso explica um pouco a ideia do Buckminster Fuller de pegar o produto da tecnologia industrial de massa e torná-la ela como tecnologia pessoal, né? Então, esses hippies comunitários, eles não confiavam nas instituições, eles confiavam apenas na sua própria experiência pessoal, né? Mas, ainda assim, contando com a tecnologia como uma ferramenta para essa evolução pessoal, né? Quando eles decidiram voltar para o meio rural, eles esperavam construir uma sociedade que se organizasse não em torno da política, né, porque eles negavam a política, mas eles rejeitavam particularmente a burocracia e qualquer tipo de regra, mas eles enxergavam algo como que eles chamavam de consciência compartilhada, que era essa possibilidade de, ao expandir a consciência, você ter alguns aspectos que podem ser compartilhados dessa visão, e isso ser exatamente, se constituir até os elementos que proporcionariam a governança dessa sociedade, dessas comunidades, né?
Bom, o Fred Turner faz uma crítica de que essas comunidades, rapidamente, elas se tornaram-se muito parecidas com os subúrbios norte-americanos, né? Ou seja, o que era de revolucionário, de repente, não se mostrou tão revolucionário assim, né? As comunidades, segundo eles, tornaram-se locais onde funcionava o que ele chamava de rule by cool, né? Ou que eu traduzia assim, a lei do bacana, né? Ou seja, aqueles que surfavam em alguma popularidade conseguiam ascendência e poder para governar sobre os demais, né? E parte essa crítica de que, realmente, se você retira toda a regulação burocrática e não existe nenhuma outra instância de negociação para distribuição de recursos, para a governança, o que você tem, basicamente, é um conjunto, no final, né, como resultado, é um conjunto de líderes do sexo masculino, brancos, e reinando de forma autoritária. Né? Se a gente olhar as fotos aí, realmente a gente não vê nenhum negro, né, no grupo, ou seja, realmente era uma reprodução do que a sociedade americana tinha de mais comum, né? E, de fato, ao final dos anos 70, a maior parte dessas comunidades haviam desaparecido. Turner indica que, de fato, organizar um grupo social com base em consciência compartilhada não se mostrou uma boa estratégia, né? Entretanto, o Turner identifica que os expoentes deste grupo, e especialmente a figura do Stewart Brand, eles tiveram êxito em transmitir e adaptar esses conceitos, né, que vinham dessas comunidades para os computadores pessoais nos anos 80 e para a conexão em rede dos anos 90. Ou seja, que eles conseguiram trazer esses conceitos até os dias de hoje, com esse charme, né, da contracultura e o charme do próprio Stewart Brand, né? E aí nós vamos entrar agora para falar um pouco do Whole Earth Catalog, o que era esse, digamos que foi o instrumento de mídia, né, para a disseminação desse pensamento. Foi criado em 1968 pelo Stewart Brand, e o objetivo era ajudar os amigos dele, esses que haviam decidido voltar para a Terra, né, back to the land, criar essas comunidades, ou seja, a ideia do catálogo era trazer as informações necessárias para que essas comunidades dessem certo, né? O Brand, então, ele iniciou um processo de visitas a essas comunidades para fazer quase um diagnóstico de que essas comunidades precisariam, né? Uma pesquisa sobre utensílios, ferramentas, mas não somente isso, né? Também a visão de mundo, também as referências teóricas, enfim, tudo que pudesse embasar essa nova visão de mundo dessas comunidades. É importante mencionar que o interesse do catálogo, né? E é importante a gente mencionar essa palavra catálogo, se vocês forem lembrar, catálogo nos Estados Unidos foi uma forma de comércio muito forte, né? Durante muito tempo, né? A maioria, talvez, do comércio era feito através desses catálogos que chegavam pelo correio, ali você escolhia o que você queria comprar. O Brand usou o catálogo, mas, enfim, o interesse não era vender produtos, né? O que o Brand estava tentando era criar um catálogo que mostrasse para as pessoas como obter os produtos por si mesmos. Assim, ou seja, a edição do catálogo era essa, né? Não era vender, mas proporcionar às pessoas o caminho para chegar àqueles produtos, né? E nessa época já o catálogo virou uma referência para pessoas interessantes que vieram depois a serem muito importantes, como Steve Jobs, né, da Apple, e o Alan Kay, que foi simplesmente o criador da linguagem orientada a objetos, o criador da interface gráfica, né, como a gente conhece hoje, e o criador do laptop. Eram já pessoas tão influentes no que a gente tem hoje de tecnologia que já estavam, de alguma forma, conectadas a essa rede que o Stewart Brand começava a criar lá atrás. E era interessante que algumas entrevistas atuais falam que o catálogo era como se fosse uma máquina de busca em papel, né? Como se fosse um Google em papel, que te empodera a se tornar cada vez mais você mesmo, por intermédio das suas buscas, do seu consumo, das suas compras, né? E outra referência interessante do catálogo é ali no canto, quando ele fala stay hungry, stay foolish. Essa é uma expressão que foi uma citação que ficou memorável de Steve Jobs durante um famoso discurso que ele deu na formatura da Universidade de Stanford em 2005, em que ele originalmente retirou essa referência lá da última página do Catalog de outubro de 74, né? Só para também indicar como é que essas ideias lá do catálogo elas continuavam vibrando e sendo importantes para essas pessoas
né, nos anos 2000, inclusive. Né? Uma questão crítica, assim, para a gente entender o papel que a contracultura e a tecnologia exercem nas nossas vidas, é que quando Stuart Brand se mobilizou para ajudar seus amigos, né, nas comunidades, ele precisou escolher um veículo e ele chamou de catálogo. Né? E eu acho que é importante a gente pensar isso, que apesar de ele não estar querendo vender nada no catálogo, aquilo tinha um sentido de importância econômica forte, né? Que é o que a gente vai ver um pouco mais adiante. Para Brand e para o grupo que ele formava, o business era uma boa forma de mudar o mundo, né? Já que eles tinham descartado a política, né? Seria a economia a forma de transformação. A política está falida, mas o empreendedorismo é ótimo. E a ideia de criar empreendimentos individualizados torna-se o que eles chamavam na época do cowboy nômade, né? Era a figura que de uma certa forma personificava esse ser, né? Que voltava para a Terra e que tinha as tecnologias e que queria criar um desenvolvimento pessoal, né? E esse cowboy nômade acaba constituindo um estereótipo e que depois nós vamos ver que se transforma no hacker, né? E eu acho que vale a pena mencionar aqui, esse texto que nós temos aqui, é o texto da primeira edição do Whole Earth Catalog. E eu acho que ele coloca assim, muito o espírito do que estava sendo apresentado, né, com aquela ferramenta de mídia. Assim. Nós somos como deuses e precisamos nos tornar bons nisso. Até agora, o poder e a glória realizados remotamente, como via governo, grandes negócios, educação formal, igreja, tiveram sucesso a ponto de defeitos grosseiros obscurecerem os ganhos reais. Em resposta a esse dilema e a esses ganhos, um reino de poder íntimo e pessoal está em desenvolvimento. Poder do indivíduo para conduzir sua própria educação, encontrar sua própria inspiração, moldar seu próprio ambiente e compartilhar sua aventura com quem estiver interessado. Ferramentas para ajudar neste processo são pesquisadas e promovidas pelo Whole Earth Catalog. Então, acho que isso dá um pouco o espírito do que estava sendo gestado ali naquele início desse processo. Né? Bom, a gente pula aí para 1984, né? Imaginando que realmente a gente passou pelo período, nos anos 70, as comunidades desaparecendo, né? O sonho acabando, o sonho morrendo, né? E com o fim do sonho, para essas pessoas que estavam envolvidas com as comunidades hippies, o fim do sonho, propriamente, foi algo muito dolorido, né? Eles realmente acreditavam que o plano iria funcionar. Né? Portanto, neste momento, eles estavam saindo das comunidades, indo para as cidades, precisavam de trabalho, né, de emprego, e nessa época, início dos anos 80, principalmente ali na região do Bay Area, ali, São Francisco, ou seja, o que estava surgindo muito fortemente eram as empresas de computação, né? Com muitos empregos. E se a gente for pensar, você tinha nesse contingente que voltava das comunidades, pessoas com certo nível de qualificação, todos brancos, né? E buscando essa nova oportunidade de se reencaixar no ambiente de trabalho, né? E nesse momento, todo tipo de pequenas firmas estavam surgindo para realizar pequenos projetos de computação. E o Stuart Brand, né, apesar das comunidades terem falhado, ele tinha virado um ícone, tinha se tornado bastante famoso na época. Né? Vale mencionar que em 1972, né, quando as comunidades hippies começavam a desandar já, o Stuart Brand escreveu um famoso artigo na revista Rolling Stone anunciando o surgimento de uma nova cultura fora da lei, que eram os hackers. Ou seja, foi o Stuart Brand que lançou esse termo em 1972, muito antes de qualquer outra pessoa. Esse texto achei muito interessante, até vou botar o link depois nas referências, porque ele é muito delicioso de ler, ele conta sobre a primeira Olimpíada de videogame, né, em 1972, uma coisa bem interessante. Bom, passou-se uma década desse texto do Brand, né, e de repente foi lançado o Joseph Levy, né, que está ali na foto com a camisa de hacker, junto com o Steve Wozniak, da Apple, já na convenção hacker de 1984. Ele havia escrito um livro que falava sobre 3 gerações de hackers de computadores. E o Kevin Kelly, que vocês também vão muito ouvir falar dele, que é esse cabeludo aqui na parte de baixo, que havia trabalhado com o Stuart Brand no catálogo, e depois trabalhou também em outra
outro projeto do Stuart Brand, ou seja, era uma pessoa muito próxima, ele conhece o Joseph Levy e surge essa ideia de realizar um encontro de hackers, né? E ele passa essa ideia para o Stuart Brand acha ótimo, e é isso, vamos fazer a convenção hacker, isso é em 1984, né? E nessa conferência hacker de São Francisco, essas 3 gerações de hackers se encontram por 2 dias, né? E acontecem coisas realmente interessantes, né? Estavam presentes pessoas do mundo da tecnologia, pessoas do mundo de negócio, ou seja, os empreendedores do mundo dos computadores que estavam iniciando, e também todo o grupo do catálogo, né? Toda a galera do catálogo, que na sua maior parte eram egressos das comunidades hippies, né? Havia também jornalistas convidados pelo Stuart Brand, porque ele já percebia também o papel que a mídia tinha na reverberação de um evento como esse, ou seja, o evento não era só o evento local, mas era importantíssimo que a mensagem se espalhasse, né? E nesse evento, a Convenção Hacker de 1984, as pessoas começam a conversar entre si, e rapidamente a turma dos computadores, os nerds, né, começam a adotar a autopercepção apresentada pelos hippies, né? A turma dos computadores começou a dizer: eu estou produzindo este software, e na verdade eu quero mudar o mundo. Na verdade, eu sou um hippie, um hacker, né? Ou seja, os nerds, que eram vistos como nerds e que vinham com aquele peso da visão que os computadores tinham como uma coisa esquisita, preto e branco, vindo do mundo complexo industrial militar, de repente se tornava um hippie colorido, né, com todo o charme que a contracultura poderia prover. Os hippies, por outro lado, que estão num momento de colapso, né, da sua visão de mundo, e estão ali na presença de pessoas que estão construindo uma nova indústria, né, construindo uma nova economia e, de fato, se tornando ricos com isso, né, eles começam a pensar que talvez a computação seja esse novo caminho a seguir, que poderia fazer por eles o que as comunidades não conseguiram, né. Ao final do evento, o Stuart Brand emite a célebre frase: os computadores são um novo LSD, irão nos libertar. E, nesse mesmo ano, de 1984, a Apple lança o seu primeiro anúncio do Super Bowl, né? Eu peguei ele aqui, nós vamos ver esse anúncio de 1984. O primeiro anúncio da Apple do Macintosh, né? Será que ele vai passar aí? Vamos ver. Aí vocês podem ver, né, o complexo industrial militar, né, o cenário preto e branco. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we provide them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 won't be like 1984. Bom, aí a gente tem vários elementos, né, do que a gente já vinha falando antes, e ali terminando também com a Apple no arco-íris, ou seja, incorporando também todos os elementos de vanguarda que você tinha ali em São Francisco na época. Enfim, e obviamente, quem está por trás disso é um designer abrangente, né, talvez o mais fantástico deles, o Steve Jobs. Bom, então a gente passa para essa outra fase, né, que é uma outra fase do processo do Stuart Brand, né. Em 1985, o Stuart Brand, juntamente com o Larry Brilliant, que é um cara também incrível, ele, né, em 85, ele fez o software que criaria a primeira rede social existente, né, que foi essa The Well, que era Whole Earth Electronic Link, ou seja, a ideia do Stuart Brand de continuar a transmissão dessa ideologia através da tecnologia. Só que o Larry Brilliant, ele é um epidemiologista, né?
e é famosíssimo agora. Eu fui ver que ele tem altos textos sobre Covid-19, enfim, mas era o cara que estava fazendo a rede social lá atrás, enfim. Nós estamos falando aqui de cabeças muito privilegiadas, né, que estavam, de alguma forma, formulando e pensando essas questões, né? É muito interessante fazer essas conexões de quem participou na época e que essas pessoas continuam muito influentes hoje em dia, né? E então, nesse The Well, né, em 1985, de certa forma, era a comunidade online prototípica, né? A primeira rede social para reunir a elite da tecnologia, que começava a se conectar em todo o mundo, mas especialmente na região ali da Bay Area de São Francisco, né? Esse The Well, ele atraiu o mundo avançado da tecnologia, mas também atraiu, por exemplo, os Deadheads, né? Que eram os fãs do Grateful Dead, que era a banda de rock símbolo da contracultura psicodélica. E o Stuart Brand também tomava cuidado de selecionar jornalistas que ele, a dedo, né, que participavam de forma gratuita dessa primeira rede social. Ou seja, também essa ideia de que era preciso esses jornalistas que poderiam difundir, ou seja, toda essa ideologia que eles estavam formulando por ali, né? Era corrente o uso nesse ambiente da linguagem contracultural, né? Eles reviviam as ideias de consciência compartilhada e outros princípios do catálogo, ao mesmo tempo que eles começavam a circular perguntas e respostas sobre tecnologia, né? No estilo de rede social mesmo, né? Eram perguntas sobre tecnologia de ponta e que certamente vieram a gerar lucros, né, para os participantes que estavam ali ouvindo sobre essas possibilidades, né? A gente pode dizer que estavam sendo fermentados nessa rede os princípios da chamada economia da dádiva, né, ou gift economy, porque era isso, não circulava o dinheiro, mas as pessoas simplesmente compartilhavam seus conhecimentos, né? E era isso, a tese é não circula o dinheiro, né, entre aspas, mas enfim, se formulava algo muito diferente, né? Nessa rede, então, estava o John Perry Barlow, né, que foi letrista das canções do Grateful Dead, e que veio a se tornar depois um famoso ativista pelos direitos digitais. Ele é fundador da Electronic Frontier Foundation, né, a famosa EFF, em 1990. E em 1996, né, em resposta à efetivação do que foi a primeira regra para a internet, né, o que foi o Communications Decency Act, o John Perry Barlow publicou a famosa Declaração de Independência do Ciberespaço, e onde ele dizia, e acho que vale a pena a gente citar aqui, mencionar aspas: governos do mundo industrial, seus cansados gigantes de carne e aço, eu venho do ciberespaço, a nova casa da mente. Em nome do futuro, eu exijo a vocês do passado para nos deixar em paz. Vocês não são bem-vindos entre nós. Vocês não possuem autoridade soberana no lugar em que nos reunimos. Então, você veja aí como já era essa visão mais avançada do que seria a tecnologia, e já, ou seja, já constituindo-se, isso nós estamos falando dos anos 90, né? Já no ambiente da rede, da internet, e essa posição bem forte, marcante, sobre que governos, políticas públicas estão fora daqui, né? Então, nesse contexto, ou seja, nos anos 90, as narrativas da contracultura estavam disponíveis para realizar o casamento entre o desenvolvimento tecnológico dessas máquinas com essa profunda história americana, digamos, sobre autoempoderamento e liberdade, né, e que continuava carregando consigo todo o peso contracultural dessa história, né, dos anos 60. Na sequência, enfim, a gente retorna aqui, de certa forma, para o ponto de partida do Fred Turner, né, a revista Wired, aprofundando um pouco mais Ok. Então, em 1988, o Stuart Brand funda a Global Business Network, ou seja, como uma sequência aí do trabalho da expansão desse movimento, né? E era exatamente para explorar esses futuros globais, né? Cenários de futuros globais e estratégias de negócios informado pelos tipos de valores e informações que o Brand sempre considerou vitais, né? Continuava tocando o bumbo dele. A ideia central era acrescentar ao mundo dos negócios uma visão, né? Um sentido, além de somente o lucro.
Ele buscava uma forma de produzir significados além de somente ganhar dinheiro, né? E como exemplo do que essa Global Business Network fazia, por exemplo, organizava excursões de CEOs para fazer rafting na Suécia, né? Então, eles iam lá, acampavam, tinham conversas em volta da fogueira, creio eu que deviam tomar um ácido também, por que não? Ou seja, levava os executivos, os CEOs, né, das empresas de computação, a terem uma chance de vivenciar a natureza através das lentes psicodélicas da contracultura na companhia de ex-hippies super decolados, né? Ou seja, era realmente uma construção do que seria essa nova classe de empreendedores, né? A GBN foi, de fato, um extenso esforço de formação de redes, né? E de doutrinação sobre os elementos que fundamentavam o que estava já sendo visto como uma nova economia. Esse papel de doutrinador do Stewart Brand, de difusor de ideias, se materializava no Clube do Livro, né? O Clube do Livro GBN, que era talvez o mais conhecido frente dessa rede. E ele mandava um livro por mês para os CEOs, né? E eram livros de referências teóricas que faziam sentido dentro daquela perspectiva, né? Nessa difusão cultural, estava embutida também a narrativa sobre novos cenários para o mundo do trabalho e do empreendimento, que agora, né, nessa perspectiva individualizada e flexibilizada com base em projetos. Ou seja, era o surgimento do modelo startup, né, que consegue reunir rapidamente os melhores perfis para desenvolver determinado projeto, sob a batuta desses novos líderes, né? E nesse culto da startup, né, a salvação do projeto era, ao atingir o sucesso, ou ser vendido para uma mega empresa, né, acumuladora, ou seja, ser assimilado por uma grande empresa, ou abrir o seu capital para acionistas na tentativa de se tornar também uma nova empresa acumuladora, né? Mas sempre, né, tendo o lucro máximo como sendo o norte, né, da iniciativa. A revista Wired, né, de uma certa forma, ela colocou isso, assim, apresentou isso como um ideal, né? A revista ela foi idealizada como projeto em 1990, mas ela só conseguiu ser lançada quando chegaram ao projeto o Stewart Brand e o Kevin Kelly, né, aquele barbudo ali do slide passado. Eles se juntam ao projeto em 1993, quando vem o lançamento do primeira edição. Então, o Kevin Kelly assume como editor-chefe, e o Kevin Kelly tem uma história também interessante. Ele era um hippie viajante, né? Ele não era um hippie comunitário nessa época, nos anos 60, 70, ele estava viajando pela Ásia, pelo Oriente Próximo, e conta a lenda, né, que ele adormeceu no local onde acredita-se ser o túmulo de Cristo, né? E que quando ele acordou pela manhã, ele teve uma epifania e acordou com a certeza de que toda a história da Bíblia era verdadeira, né? Acordou como um convertido cristão. E ele desenvolveu, a partir daí, uma visão mística, né, enraizada nessa fé, e de que a tecnologia seria a linguagem pela qual Deus está falando conosco e nos unindo. Então, veja bem, esse era o editor-chefe da revista Wired, né? Para quem tem mais interesse dessa história, parece que ele contou toda essa saga e essa epifania em um podcast do This American Life. Foi o primeiro episódio do This American Life. Eu mesmo fiquei até interessado de ouvir essa história. Na sequência, esse mesmo Kevin Kelly publicou o livro Novas Regras para a Nova Economia, que veio a traduzir noções cibernéticas de ordem emergente e de pensamento sistêmico, traduzia isso em histórias sobre como a nova economia seria organizada. Ou seja, ali também muito sobre a economia da dádiva, enfim, essa conversa. E foi dessa fusão do pensamento sistêmico, dessa perspectiva religiosa e da economia neoliberal que emergiu o fenômeno cultural que foi a revista Wired dos anos 90. Não sei quantos de vocês chegaram a ler, né? Eu fui um grande leitor da revista Wired, adorava comprar, enfim, e realmente era isso, né? Estavam envolvidas figuras muito importantes do pensamento tecnológico de vanguarda, como Howard Reinhold, como Mitch Kapor, Esther Dyson,
Ou seja, e havia uma fé implícita na economia como fonte de mudança social. E na tecnologia, nessa tecnologia individualizada, como fonte de transformação de consciência, né? E se a gente for lembrar, novamente, eram os elementos que motivaram o Whole Earth Catalog, né? E que agora formavam a orientação editorial da revista Wired e davam um grande impulso a essa nova economia digital. Bom, e aí então a gente vem do embalo da Wired dos anos 90 ao GAFA, né? Vocês sabem o que é GAFA? GAFA é Google, Amazon, Facebook e Amazon, né? Google, Apple, Facebook e Amazon. E tem também o GAFAM, que coloca a Microsoft, né, junto aí. Mas, enfim, é isso, são as Big Tech e o significado que elas têm, né? Lembrando aqui que o Turner lançou esse livro em 2006, né? 2006 era apenas o ano que o Facebook estava iniciando a sua expansão para além das universidades de elite norte-americanas, né? Essa época, o que a gente tinha aqui era o sucesso do Orkut, né? Ele constituía um fenômeno único em termos de volume de adesão à rede. E hoje nós temos aí o GAFA, né? Esse acrônimo, né, maldito, que se refere a 4 das maiores companhias de internet, mas pode se referir também aos gigantes da tecnologia de uma maneira geral. Importante dizer, aí vocês estão vendo nesse gráfico, né, o GAFA, em janeiro de 2000, o valor de mercado agregado dessas empresas era de 3,4 trilhões de dólares. E eu achei interessante fazer uma atualização desse dado, ou seja, um ano depois apenas, né, e vocês veem o gráfico ali, como essa coisa aumentou realmente muito exponencialmente, hoje, né, esse mercado soma 6,4 trilhões, ou seja, houve um aumento de 53%, né, desse valor de mercado dessas empresas em apenas um ano, né? Só para a gente ter uma noção do grau de aceleração dessa concentração, né, da economia digital. E o autor conclui, então, né, que uma das questões mal resolvidas da contracultura dos Estados Unidos é o que vemos como uma fé persistente na expressão individual habilitada pela tecnologia como fonte de mudança social, né? Ou seja, o Turner avalia que esse seria o principal engano, digamos assim, dessa ideologia da contracultura que animou a ideologia da tecnologia e da internet, né? E a pergunta que surge para nós é se o Stewart Brand, que parece ser de fato uma pessoa bem interessante, a pergunta é se ele e a turma dele tinham essa concentração planetária de poder e capital no ambiente digital como um objetivo final, né, da narrativa que eles estavam apresentando. O Turner acha que não, que eles estavam muito mais voltados para questões locais, né, para as dinâmicas mais ali locais dos Estados Unidos, e que não refletiram sobre essas possíveis reverberações globais dessa visão de mundo, né? A gente, obviamente, tem que considerar que os Estados Unidos são um país único, né? Então, tem dinâmicas de política, de economia e de cultura que são muito diferentes do que a gente tem no restante do mundo, né? Mas, de certa forma, a gente pode dizer que a narrativa cultural da contracultura para a tecnologia digital mostrou-se extremamente eficiente, né, ajudando a criar o que podemos chamar de colonialismo digital, que é de certa forma, o que nós temos hoje. São as empresas norte-americanas que colonizaram todo o ambiente digital e somos todos nós simplesmente clientes, né, usuários. O Turner aponta um caminho, né, para fugir dessa situação. Ele declara que hoje nós não precisamos mais aumentar nossas habilidades expressivas individuais por intermédio de tecnologias que promovem a concentração de poder e de capital. Na visão dele, nós precisamos fortalecer as instituições que transformam essas nossas expressões em representação e podem nos dar o poder de negociar através de nossas tão complexas diferenças. E aqui eu coloco a meu 2 palitos aqui, né? Ou seja, são os governos democráticos, né, sua burocracia e suas regras, que, em última instância, as políticas públicas, que devem ter, sim, um papel crucial no conserto desse grande problema que é a tecnodistopia que temos como resultado da cultura tecno-utópica, né?
E aí a gente se pergunta, mas qual o papel da política pública no ambiente digital? Essa é uma questão, e aí eu passo para, diria que a segunda parte aqui da nossa apresentação, né? Falando um pouco sobre a cultura digital brasileira. Enfim, eu tive essa oportunidade da minha carreira estar presente no Ministério da Cultura da gestão do Gilberto Gil, e eu digo que isso foi um grande experimento, né, de implementação, de reflexão sobre política digital e de implementação, né? Promoveu intensamente essa experimentação com projetos culturais digitais, né? Começou com a homepage do Mink, né, que a gente já fez em WordPress, ou seja, a homepage do Mink já era um blog com comentários. A gente já aproveitava toda essa possibilidade da Web 2.0, né, do caminho de ida e vinda da comunicação, e colocando isso como a principal ferramenta de comunicação do Ministério, ou seja, essa membrana permeável da instituição com todos os interessados em dialogar com o Ministério. Acho que vale a gente mencionar os princípios, né, que de alguma forma orientaram essa atuação do Ministério, que era a abertura, basicamente, em tudo, né? Tudo a gente pensava como os projetos poderiam ser mais abertos, né, se tornar-se mais abertos. Em segundo lugar, a reflexão sobre qual o papel do Estado no ambiente digital. Então, a gente tinha exatamente, refletia essa questão. Como é que a gente pode se inserir aí, ou não, né? Não era dado que a gente teria um papel, a gente poderia também não ter papel nenhum. A formulação, experimentação em políticas digitais para a cultura, ou seja, sempre pensando que todas as políticas do MINC, elas tinham um aspecto digital a ser desenvolvido. E também a reflexão da cultura como metáfora, né, para agregar os setores que mais influenciavam e eram influenciados pelo digital, né? Só lembrando que, na época, o Gil, como ministro da Cultura, ele tinha voz na questão do programa de banda larga, que era do Ministério das Comunicações, ele se envolvia nas questões de governança internacional da internet, dos Ministérios das Relações Exteriores, ou seja, a bandeira da cultura, ela era abrangente, ou seja, ela colocava muitos caminhos de política, né, digital para o Ministério da Cultura, da forma como o Gil trabalhou essas questões, né? Bom, em 2004, teve o início da implementação dos pontos de cultura, que introduziram duas novidades que são fundamentais aí para essa reflexão de políticas digitais, né? Uma foi o uso do software livre, ou seja, a indicação, né, de que toda a utilização de software pelos pontos de cultura seria em software livre, e a utilização das licenças Creative Commons, né? Lembrando que nós estamos em 2004 e as licenças foram lançadas em 2003, então era uma adoção muito precoce, né, de uma coisa muito inovadora na época, né? As licenças Creative Commons. Então, os pontos de cultura eram projetos que eram financiados e apoiados pelo MINC, através de chamadas públicas, e se oferecia o equipamento, né, um kit multimídia, que vinha com soluções de software livre e uma formação também desses participantes, no que eram chamados os encontros de conhecimentos livres, né? Havia uma orientação para o uso das licenças Creative Commons, né, na publicação de todos os conteúdos que eram produzidos nos pontos de cultura. E, por outro lado, na gestão do Ministério, incentivou-se o uso de blogs e fóruns para interação com os cidadãos interessados em participar na formulação dos projetos e das políticas, né? Eu lembro aqui que o processo da revisão da Lei Rouanet, por exemplo, aconteceu de forma aberta e participativa em um blog. E em 2009, então, é criada a Coordenação Geral de Cultura Digital, na qual também eu estava lá presente. E a proposta afirmava a cultura digital como um tema absolutamente novo. A gente não estava falando de tecnologia da informação, a gente não estava falando de comunicação social, a gente estava falando de um outro jeito de trabalhar com esses aspectos, né? Mas também indicava o potencial de mobilização política da cultura. Nesse tempo também já ficava claro, né, que através da cultura era possível uma mobilização política forte na população. Enfim, a partir daí, a gente, né, passa a gestão Gil. Após a saída do Gil, quem assume o ministério é o Juca Ferreira, que tinha sido secretário executivo do Gil, portanto, ele tinha vivenciado todo esse processo, e quando ele assume, ele decide por dobrar a aposta, né?
dessa abertura e principalmente nessa questão da participação na questão das políticas públicas, na formulação de políticas públicas. Então é criada a Rede Cultura Digital BR, que é a primeira rede social aberta criada por um governo, né? Lembrando que o The Well, lá em 85, era a primeira rede social, aqui, né, é a primeira rede social aberta criada por um governo. E o mote do projeto era um novo jeito de fazer política pública,